Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos discorrer sobre o tema do princípio da imparcialidade ou princípio do juiz natural. É um tema bastante importante, é um tema relevante dentro da teoria geral do processo. Nós vamos verificar que o juiz deve ser imparcial. Essa imparcialidade é concebida como sendo uma equidistância do juiz em relação às partes, ou seja, o juiz deve estar de uma certa distância de forma igual em relação às partes. Não pode haver um comprometimento da sua decisão, da sua atuação, por conta de uma proximidade maior de uma das partes. A imparcialidade constitui um pressuposto processual de validade do processo. Inclusive, a própria Constituição Federal procura assegurar aos magistrados várias garantias e também várias vedações, conforme a gente verifica no artigo 95 da Constituição. Então, a imparcialidade é um pressuposto processual que deve ser observado para a garantia da justiça de uma decisão. Quando nós falamos, então, na imparcialidade, nós vamos verificar se o juiz é impedido ou suspeito. O novo Código de Processo Civil, lá no artigo 144, ele cuida das hipóteses de impedimento do juiz. No artigo 145, vai tratar das hipóteses de suspeição. Então, nós vamos verificar que o juiz pode ser impedido ou suspeito. Vamos dar um exemplo. No artigo 144, o Código proíbe a intervenção, a atuação do juiz, melhor dizendo, quando já interveio como mandatário da parte, ou como membro do Ministério Público, ou como perito. São situações em que o juiz já participou, não na condição de magistrado, mas que, se por alguma razão agora, esse antigo promotor vem ingressar à magistratura e tiver que decidir esse processo, não poderá decidir, não poderá julgar e conduzir esse processo, já que estará impedido nos termos do artigo 144, inciso 1º do novo CPC. Há também situações de suspeição. Vamos exemplificar apenas, claro, são várias outras hipóteses, mas um novo código, no artigo 145, inciso 1º, estabelece que o juiz não pode ser amigo íntimo, nem inimigo das partes e de seus procuradores. Veja que há uma mudança em relação ao código anterior, que estabelecia apenas a amizade íntima ou a inimizade em relação aos advogados, às partes, melhor dizendo. Então, o novo código procura ampliar essa situação de suspeição. Então, nós vamos encontrar na legislação processual, quer seja o Código de Processo Civil, quer seja o Código de Processo Penal, situações de impedimento ou suspeição do juiz. O que se espera é que o magistrado, tão logo se depare diante de um processo em que está impedido ou que é suspeito, conduza esse processo, que passe esse processo para seu substituto. Mas caso não faça, haverá a possibilidade das partes se utilizarem de uma exceção, ou uma exceção de impedimento, ou uma exceção de suspeição. Vejam que o vício do impedimento, inclusive, acaba sendo um vício bastante grave, ensejador, inclusive, de uma ação rescisória. Então, o juiz impedido, ou o desembargador impedido, ou o ministro eventualmente impedido, essa decisão provavelmente ficará aí maculada por um vício rescisório que poderá ser desfeito até o prazo de 2 anos. Dentro desse tema também, imparcialidade, juiz natural, costuma se destacar essa ideia do juiz natural, que também é uma garantia constitucional. Há uma proibição, há uma vedação aos chamados tribunais de exceção. Então, nós temos no nosso sistema uma proibição ao chamado tribunal de exceção. O que vem a ser o tribunal de exceção? O tribunal de exceção é uma proibição de que se crie juízos ou tribunais pós-facto, ou seja, após o fato, pós a ocorrência do fato. Um exemplo apontado pela doutrina é o Tribunal Alemão de Nuremberg, um tribunal que foi criado pós Segunda Grande Guerra Mundial para julgar os alemães pelos crimes de guerra praticados. Esse é um exemplo, embora possamos verificar se ele foi constituído ou não, segundo as regras internacionais vigentes à época, mas é apontado como exemplo de um tribunal de exceção. Então, nós não podemos ter um tribunal criado pós-fato ou também para aquele momento, para aquele fato, e aí costuma-se utilizar a expressão latina ad hoc. Também não é permitido um tribunal
nessas condições. O que nós vamos perceber, então, é que a Constituição Federal, ela estrutura o Poder Judiciário, criando vários órgãos, atribuindo competências a cada um desses órgãos, ao Supremo, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, às justiças especializadas, e aí não haverá uma margem de discricionalidade em relação a essa divisão de trabalho, essas regras de competência. Então, nós temos que observar as regras de competência constitucionalmente asseguradas, estabelecidas, para que não haja aí um desrespeito a essa ideia de um juiz natural, não é? Tentar escapar aí de uma situação, de uma previsão constitucional de competência. Nós temos também situações, alguns doutrinadores apontam, como exemplo, a questão de um litisconsórcio ulterior facultativo, ou seja, a pessoa aproveitar uma demanda que já foi ajuizada e ingressar sem que passe por um processo de distribuição. Isso também não é possível, violaria o princípio do juiz natural. Outro exemplo antigo, também era uma prática antiga, hoje já banida, mas que antigamente até se praticava, o profissional distribuir 4, 5, 6 iniciais, de modo que uma delas cairia em um determinado juízo e depois abriria a mão, desistiria daquelas outras demandas, no sentido de escapar das regras de competência, poder escolher o juiz para o caso. Veja, são situações que asseguram, não é, uma imparcialidade, que asseguram essa ideia de um juiz natural, que é um princípio constitucionalmente assegurado. Esse era o nosso tema de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Convido a todos a curtirem o canal TGP Descomplicada, no canal no YouTube. Podem também procurar pelo meu nome, Paulo Henrique Silva Godoy, e façam a inscrição. E também prestigiem o novo canal, agora o canal da IT, também no YouTube. Se inscrevam, curtam, divulguem. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.